Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a audiência de todos vocês. Hoje eu estou trazendo um grande amigo de muitos anos, aliás, amigo de infância mesmo. E ele, ao longo dessa caminhada, estudou muito, estudou bastante, por sinal. Afinal de contas, ele há quase 20 anos vem estudando um tema que eu acho muito importante hoje em dia, porque a relação das pessoas hoje está muito difícil. E a gente pode identificar isso, essa relação mais complicada na hora da relação de empregado e patrão. A gente consegue identificar essa relação mais difícil. Ele tem estudado antropologia. Posso dizer que ele é um estudioso desse tema, antropologia. Mas além de ser um estudioso de antropologia, ele também é professor da IFE, ele é engenheiro civil, enfim, e ele se autodenomina, eu achei essa denominação muito interessante, emblemática, cidadão brasileiro. Eu daqui a pouquinho vou estar falando com ele, ele já está aqui inclusive comigo na bancada, Gustavo Terra. Gustavo, obrigado aí, seja muito bem-vindo ao programa A Hora e a Vez do Empreendedor, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar com o Givago Faria, como você falou, um amigo de infância, né, de família, né, nossas famílias já eram amigas, e é uma grande honra estar aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor, um importante programa, como eu comentei com você quando nos encontramos em São Paulo. Quero parabenizar o Givago Faria, porque realmente o homem tem que buscar estimular quem leva prosperidade à humanidade, e os empreendedores são as pessoas que geram riqueza na humanidade. E são poucas pessoas que compreendem a importância disso. Inclusive, muitas vezes é mal visto o empreendedor. E às vezes, como diz até alguns amigos meus, bem-sucedido, né? A pessoa bem-sucedida é sinônimo de mau caráter, muitas vezes, erroneamente, na sociedade nossa, né? Existe hoje uma inversão de valores enorme, né? Exatamente. As coisas estão muito trocadas de lugares. Eu não sei se é propositalmente, eu não sei se houve um problema, de fato, logo na própria a descoberta do Brasil, a colonização, enfim. Também. Eu acho que você, como estudioso, principalmente dessa área antropologia, que estuda tanto o homem e a humanidade, essa relação de pessoas, é muito difícil. Hoje as pessoas não conseguem se entender, as pessoas não conseguem mais se relacionar com as outras. E eu acho que está piorando mais ainda, né, Gustavo? Porque nós estamos passando por um momento tecnológico agora que as pessoas não conseguem entender muito bem essa tecnologia, muitos ficam assustados com elas. Nós estamos aí em 3 gerações. Uma geração de nossos pais que não sabem e também não querem se envolver muito com essa tecnologia. Nós que estamos lutando para poder permanecer no mercado, estamos sendo obrigados a entender e a aprender essa tecnologia. E nossos filhos que já nascem mexendo no tablet com uma facilidade enorme, só com o dedinho, né? Então eu acho que a gente está passando por um momento muito grande de transição e isso acaba afetando demais a relação humana, né? Com certeza. O mundo, eu gosto muito daquela música que fala os ventos das mudanças, né? The Wind of Change, né? Os ventos das mudanças, né? Nós estamos vivendo isso. Você até citou há pouco tempo, a Bíblia fala dessas mudanças, né? O mundo realmente tem muitas mudanças e o que eu acho engraçado é que as mudanças estão cada vez mais rápidas, maiores, e as pessoas não se dão conta disso, né? As pessoas vivem achando que o mundo continua como há 500 anos atrás, né? Psicologicamente falando, né? A gente vive aí diversos momentos quase que paralelos. Ao mesmo tempo que nós temos aí uma lei, que é a lei trabalhista, em pleno vigor, por outro lado nós temos aí momentos de semi-escravidão, né, em alguns lugares do nosso país, que acabam se conflitando muito grande. E a relação também de empregado e patrão, que agora surge uma outra figura, que é o colaborador, né? Eu não sei se acaba entrando como uma figura
figurativa realmente ou se de fato esse colaborador está sendo entendido como uma pessoa que colabora realmente. Essa relação ela ainda está muito conflituosa, né? Eu gostei até que a gente pudesse abordar um pouquinho isso, Gustavo, aproveitando você que é uma pessoa que se dedicou ao longo de quase 20 anos na antropologia, que eu acho que você vai nos ajudar um pouco, nós entendemos um pouco dessa relação. Primeiro, eu não gosto de me colocar como estudioso, não. Eu me considero um estudante. Eu estou aprendendo, na verdade, aquilo que eu procuro. Eu procuro ensinar aquilo que eu estou aprendendo. E até procuro aprender com meus próprios discursos, com minhas aulas, eu procuro aprender com elas, meditar sobre o que eu falo. Porque falar é muito fácil, encarnar o que você fala já não é tão fácil assim. É um grande desafio. O grande desafio do ser humano é ser coerente. Viver aquilo que fala. Viver aquilo que fala, ser coerente. Não tem aquela, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É um ditado... Isso é uma hipocrisia que todos nós vivemos cometendo quase diariamente isso. E eu procuro lutar contra essa falha de caráter que todos nós temos um pouco, né? De falar uma coisa e vivenciar outra. E você comentou sobre a escravidão, né? O processo de escravidão que existe hoje. E essa escravidão é muito pior porque existe uma escravidão psicológica que o ser humano vive, né? O homem escraviza psicologicamente sua mulher, a mulher escraviza psicologicamente seu marido, o casal escraviza psicologicamente os filhos, o professor escraviza psicologicamente seus alunos, os governantes do mundo todo escravizam o povo. E isso é ensinado, de certa forma, nas escolas, né? E isso repercute no mercado de trabalho, no mundo empreendedor. E essa visão de patrão, operário, trabalhador, né? E essa visão que a gente tem que o rico não trabalha, né? O trabalhador é só o operário, o empresário não trabalha, né? Ele vive de rendas, né? Isso não existe, né? Não existe riqueza para quem não trabalha. Inclusive o capital acumulado, na verdade, ele é capital acumulado na forma de trabalho. Se você for ver a história de todo homem que tem muito dinheiro no banco, muito patrimônio, ele adquiriu aquilo com trabalho. E saiu, a maioria deles, do zero. E isso se passou na vida dele pela filosofia que ele tem de vida. E isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. A filosofia que nos move é ela que define o nosso destino. Como você pensa, assim, a sua vida. E o homem que pensa domina aquele que não pensa. E, infelizmente, poucos homens pensam. Por isso são dominados. Olha, você que está nos acompanhando pela Rádio Difusora 850 AM e também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV, você já sabe o que nos aguarda hoje. Eu tenho certeza que é muita informação. Eu estou já preparado aqui para poder aprender e tentar fazer as perguntas adequadas para que eu possa conseguir extrair o máximo de resposta possível e quem sabe a gente não descobrir aqui de repente descobrir até mesmo um grande problema que nós temos hoje e vamos falar sobre isso, sobre essa questão da relação de trabalho. Mas daqui a pouquinho, depois, Gustavo, dos nossos comerciais. Mas antes disso, eu vou fazer a leitura do blog. Você sabe que todo dia aqui eu tenho no meu blog givagofaria.com.br. E se você quiser acessar lá no meu blog, é muito fácil. givagofaria.com.br. E como diz sempre meu amigo Alessandro Almeida, que me ajuda a fazer esse programa sempre aqui, e ele até criou um slogan, né? Givago é com J, porque com G é genérico. Porque tem muita gente que escrevia Givago com G e depois falava comigo, poxa Givago, eu queria acessar o teu blog e eu não conseguia. Mas por quê? Como é que você escreveu? Não é com G? Não, mas aí não é. Aí ele não vai conseguir acertar nunca. Então por isso que eu sempre digo aqui, Givago é com J, porque com G é genérico. Alessandro Almeida com as suas pegadas, né? E o tema de hoje, Gustavo, a perseverança. O que você acha desse tema? A perseverança. Eu costumo dizer, falo nas minhas palestras, que com perseverança e paciência se vence os problemas mais difíceis da vida. Não há problema que resista a uma perseverança hercúlea e uma paciência do Santo Jó. Com essas duas virtudes se vence qualquer desafio na vida. Muito bem, então é esse tema que eu vou falar aqui agora no meu blog, tá bom? E você pode acompanhar. E olha, em breve o blog ele vai passar por uma plataforma diferente, ele virará um site e você vai poder estar nos acompanhando aqui. Eu vou fazer a leitura agora
E logo depois eu vou entrar nos comerciais e aí na sequência eu vou estar aqui conversando ao máximo, aqui tentando perguntar, enfim, aqui para o nosso amigo, meu amigo Gustavo Terra, e que é um estudioso mesmo, pessoal, você já percebeu, né? Olha, a perseverança. A perseverança é o oxigênio do empreendedor. Num mundo tão imprevisível quanto o do empreendedorismo, os que desistirem facilmente acabarão ficando para trás. Quando o dia amanhece, temos duas opções, Gustavo. Estragá-lo com os nossos temores ou vencê-los com a nossa fé. Que você possa adotar a perseverança como sua principal filosofia de trabalho. Persevere quando as metas não forem cumpridas. Persevere quando os objetivos não forem alcançados. Persevere mesmo ao ser injustiçado, porque isso, nós estamos nesse mundo. E aí não tem jeito, isso sempre acontece. Os empreendedores se dividem em dois grupos. O primeiro é o dos que erraram e desistiram. E o segundo é o dos que erraram e persistiram. Lembre-se, você não está imune aos fracassos. Por isso, deve aprender a lidar com eles todos os dias. Vencedores não são aqueles que nunca caem, mas são os que sempre se levantam. Estamos nos aproximando do final do mês, uma época que costuma ser difícil para o comércio e o empreendedorismo em geral. Esta é, portanto, uma ótima oportunidade para que você comece a exercitar a perseverança. Substitua o desânimo pelo destemor. E caso o dia de hoje esteja sendo difícil, utilize-o como ponte de construir um amanhã melhor. Não desista, empreendedor. Pense muito antes de desistir. Um velho ditado diz que mares calmos não formam bons marinheiros. E durante a tempestade é que aprendemos a guiar o barco. A perseverança é o degrau que nos leva ao topo. Para evitar quedas, basta que você não solte o corrimão. Persevere sempre, não desista nunca. Que nesse dia você semeie a mais infalível das sementes, o trabalho. Fazendo com excelência, você nunca será surpreendido pelo fracasso. A vida nos ensina que quem se determina a vencer diminui suas chances de perder. Quem é corajoso o bastante para ser determinado jamais chegará ao fim da vida sem ser recompensado. Se o sucesso é um avião, a determinação é o passaporte. Sem ela, você não entra. Muitos, ao verem grandes empreendedores, pensam que o caminho foi sempre fácil e que o mundo sempre lhe sorriu. Ledo engano. E o programa A Hora e a Vez do Empreendedor sempre traz isso. E aqui a gente sempre procura contar a história de empreendedores grandes, empreendedores de sucesso. E eles contam que, no início, tiveram muitos fracassos. E fez com que ele aprendesse muito com o fracasso. E hoje, em função da sua perseverança, ele consegue contar aqui no programa o sucesso da vida dele. Para se chegar a um lugar alto, você constantemente será atrapalhado por pessoas baixas. Para se alcançar o topo, você precisará evitar a queda. Para acertar o alvo, você precisará investir na flecha. Resumindo, diariamente você precisará transformar o problema em oportunidade, e a dificuldade em bênção, e a adversidade em solução. Esse texto você vai encontrar lá no meu blog, givagofaria.com.br. Givago, você já sabe, né? Se escreve com J, porque com G é genérico. Olha, agora nós vamos aos nossos comerciais. Na sequência, eu vou estar dando continuidade aqui a um bate-papo maravilhoso com meu amigo de infância, Gustavo Terra. Ele que tem um currículo aqui muito interessante. Ele é professor do IFE, ele é estudioso. Ele não gosta que eu diga que é estudioso não, né? Mas é estudioso sim, viu, Gustavo? Você é estudioso de antropologia, esse tema tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Que está tão difícil entender o ser humano. Tem gente que não consegue nem se entender, quanto mais entender o outro. Ele que é estudioso de antropologia há quase 20 anos, engenheiro civil, enfim, e ele se denomina cidadão brasileiro. Eu acho que essa
essa forma de se denominar é uma forma bastante emblemática. E eu vou perguntar por que ele se denominou, no momento em que eu comecei a escrever aqui, por que ele se denominou cidadão brasileiro, né? Então, olha, Gustavo, nós vamos aos nossos comerciais, porque também, sem os nossos parceiros, nossos comerciais, é impossível nós mantermos um programa como esse. E é um programa segmentado, um programa voltado para um público que, de fato, está conosco, um público empreendedor, porque o empreendedor é todo mundo, né? O empreendedor é aquele cara que quer vencer, aquele cara que quebra barreiras aonde a barreira diz que, para ele, que não é para ele passar. E ele vai lá e quebra, ele vai lá e passa. Esse cara é, de fato, empreendedor, né? Então, olha, nós vamos e voltamos depois dos comerciais. A hora e a vez do empreendedor. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Homem de verdade não bate mulher. 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 Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Implemáquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Implemáquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas.
Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Do empreendedor. Muito bem, voltamos aqui com o seu programa Hora e a Vez do Empreendedor pela Rádio Difusora 850M e também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV. No primeiro bloco eu bati um papo rapidamente aqui com meu amigo Gustavo Terra e agora no segundo bloco nós vamos explorar bastante alguns temas importantes, né? Ele que é professor do IFE, engenheiro civil, ele também é um estudioso nesse tema antropologia e ele se denomina cidadão brasileiro. Eu já começo aqui, Gustavo, o segundo bloco, lhe perguntando por que você se denominou, lógico, essa palavra cidadão brasileiro, mas por que você, eu pode botar aí também que eu sou cidadão brasileiro, por que você se denominou cidadão brasileiro e fez questão de colocar aqui no meu resumo aqui? O que você considera hoje ser um cidadão brasileiro? A gente nasce num país, né? A gente nasce num país, a gente deve ser grato a esse país que a gente nasceu. E eu sou muito grato ao Brasil, que é um país que vive em harmonia e paz. Eu sou de origem árabe e fui sócio de judeu. Aqui no Brasil é o único país no mundo que judeu e árabe são sócios. Então eu acho muito bonita a paz que existe no Brasil, um país pacífico, né? Um país irmão, um povo ordeiro, um povo muito trabalhador, um povo que realmente tem dado uma grande contribuição à humanidade, acolhendo muitas pessoas de vários países, muitos imigrantes do Brasil inteiro, respeita a sua comunidade indígena, os indígenas vivem com certo conforto aqui, com certa dignidade. Eu acho um país assim admirável e eu procuro sempre que posso enaltecê-lo e me considero um cidadão brasileiro, nascido no Brasil. Tá bom. Agora, Gustavo, você que é professor do IFE, você estuda, né? Já mudei, você pediu para poder mudar, mudei. Você estuda antropologia tem quase 20 anos. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que esse tema é importante e para a gente poder falar um pouquinho sobre ele, sobre a questão hoje do estudo. Como é que está hoje a educação no Brasil? Você acha que a educação hoje no Brasil está, de fato, formando as pessoas, formando para o mercado de trabalho, formando para essa mudança da tecnologia toda que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando? Como é que está hoje a educação? O Brasil ele é um dos países mais fracos de educação do mundo. A educação no Brasil não é uma educação tão boa. Por isso até temos muitos empreendedores. Mas piorou, melhorou? Tem melhorado a educação a nível tecnológico. E isso dificulta um pouco mais o empreendedorismo na nação. O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, exatamente porque a educação não é tão forte assim. Quanto mais forte a educação, menos empreendedora é uma nação. Você vê que os países do norte da Europa, que a educação é muito boa, lá o nível de empreendedorismo é pequeno, poucos querem ser empreendedores. Estados Unidos? É um país um pouco mais empreendedor, tem uma educação razoável, a educação americana ela é muito boa por muito estrangeiro que estuda. As universidades de pontas americanas são repletas de estrangeiros. Os grandes centros tecnológicos americanos têm muito estrangeiro estudando lá. E o que ocorre no Brasil é uma educação não muito boa, mas por outro lado isso é benéfico para o empreendedor.
Porque se você acreditar muito em muitas coisas que você aprende na escola, você deixa de ser empreendedor. Por exemplo, eu estava comentando sobre escravidão psicológica, né? Existe uma dependência psicológica e quem pensa domina quem não pensa. E os comandantes do planeta, eles dominam as pessoas com uma filosofia. Que filosofia é essa? Ensinam as pessoas que o êxito econômico, a riqueza econômica é para pessoas de mau caráter. Automaticamente o povo não quer ser rico. O povo prefere ser pobre que ser de mau caráter. O que é uma mentira, que pelo contrário, o que leva uma pessoa a ter êxito econômico é a generosidade, a honestidade. Esse pensamento vem de onde? Vem do marxismo e do ateísmo materialista, né, que ensina que existe uma luta de classes e que existe alguém que explora e existem os explorados, que são os trabalhadores. Você acha que isso é incentivado hoje ainda pelo governo em si, o país hoje, a nível do governo federal, você acha que isso ainda é incentivado? Isso foi um problema que aconteceu lá por volta de 1850, quando o homem se afastou da consciência e separou ciência de religião. Existia um misticismo muito grande na ciência. Os alquimistas medievais, depois da história da humanidade, os alquimistas é aquelas pessoas que misturavam ciência à mística. Tanto é que não são químicos, são alquimistas, é diferente. E quando separou a alquimia e separou em ciência e religião, o mundo realmente caminhou para o ateísmo materialista, que é uma filosofia que ensina que existe opressores e pessoas que são oprimidas. Isso não é verdade. Na verdade, é a própria pessoa que se oprime, é a própria pessoa que se exclui. Não existe sistema excludente. Na verdade, é o ser humano que se exclui do sistema, se considerando diferente de todos. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, é um país de mestiços. No Brasil, todos somos, antropologicamente falando, todos somos mestiços. Você acha que essa exclusão não é por conta da informação, da pouca informação, ou a informação muito dispersa, não? Isso aí é porque, na verdade, as pessoas não pensam. As pessoas repetem mecanicamente o que ouve de outros. Ninguém costuma pensar muito. Eu até diria que o ser humano praticamente não pensa. Ele apenas copia pensamento de outros. O ser humano praticamente não tem capacidade de análise e reflexão. Poucas pessoas têm hábito de meditar e refletir para ter ideias próprias. Normalmente se tornam empreendedores. Quem tem ideias próprias normalmente se torna empreendedor. Uma característica do empreendedor é ter ideias próprias. É buscar uma novidade, uma inovação, uma criatividade. A maioria das pessoas prefere, porque a mola secreta da humanidade é a inveja, o que move o mundo é a inveja. As pessoas preferem olhar para o outro e querer o que é do outro. Então ele copia o outro sem buscar realmente uma coisa para ele inovadora e criacionista. Você me falando aí, eu me lembrei daquele ditado popular que tem que tudo se copia. Tudo se copia. Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Isso é inveja. Pois é. Isso é inveja. O que move o mundo é a inveja. Por isso, a massa é de pessoas fracassadas. O mundo se divide numa massa de fracassados e poucas pessoas de êxito. Pouquíssimas pessoas de êxito. Eu diria que poucos homens movem um país. Não mais de 10 homens. Mas você acha que isso tudo exatamente está na educação? Claro, isso aí é passado na educação da seguinte forma: quando você ensina que tem alguém que oprime, que é mau, e o resto é oprimido. O que acontece? Automaticamente o povo não quer ser mau. Então ele prefere ser oprimido, pobre, miserável, fracassado. E se você ver as pessoas de êxito, as pessoas de êxito sabem que o êxito é fruto de uma ética, de uma correção, de um amor, de uma generosidade. Toda pessoa de êxito, em qualquer aspecto, ela é generosa, altruísta, uma pessoa que procura ser boa. Qualquer pessoa que monte uma empresa para explorar o outro vai quebrar. E a escola ensina o quê? Que existe uma luta de classe, uma outra filosofia. Eu até comento com meus amigos lá que eu amo os comunistas, mas não compreendo o comunismo. Não entendo por que se ensina uma filosofia de vida que só vai levar à destruição e fracasso à humanidade. Me cite um empreendedor de sucesso que tenha a filosofia marxista. Eu quero um zen no mundo. Porque os chineses de sucesso, os ricos chineses, não são comunistas. Eles falam, nós somos capitalistas. Os chineses que ficam ricos, eles dizem capitalistas. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que abraça a filosofia marxista. Mas eu amo o marxista, amo o comunista, porque, pelo contrário, tento salvar ele dessa teoria que só vai levar ele a um sofrimento.
a um fracasso, a uma miséria. Mas voltando a falar, Gustavo, dessa questão da educação, a gente sabe que não tem, hoje as pessoas, elas têm uma ferramenta importante que vai ajudar a educação, ela entra ajudando, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito perigosa, porque hoje nós temos a tecnologia, né, com muita informação, despejando um número de informação muito grande na cabeça das pessoas. A absorção dessa informação, ela naturalmente, a mente humana, ela não consegue absorver tanta informação, as pessoas acabam ficando cada vez mais superficiais, elas acabam entendendo um pouco de cada uma, ela acaba ficando uma pessoa generalista, ela não consegue se aprofundar em determinados temas, né? Isso é um problema que nós temos hoje no mundo, com o advento da tecnologia. Mas um tempo atrás nós tínhamos um outro problema, que era a ditadura por conta da informação, por conta do estudo que você mesmo acabou de nos colocar, que se formava as pessoas, mas não se formava as pessoas para enfrentar o mercado de trabalho. Poucas pessoas, agora que nós estamos vendo uma onda empreendedora muito grande, mas há um tempo atrás nós não víamos isso. Gustavo, hoje como é que você faz o paralelo? Que nós temos aqui dois momentos importantes, dois momentos históricos. Dois mundos, né? Dois mundos diferentes. Passado e presente. O passado e o presente. O passado, nós não tínhamos muita informação. A informação era muito restrita. A imprensa, ela detinha a informação e ela passava aquilo que os editores queriam que se passasse, queriam que as pessoas soubessem, né? E hoje nós temos uma quantidade de informação enorme. Hoje, Facebook, Wikipedia. Hoje as informações, elas estão aí, né? Wikileaks, muitas vezes, Wikileaks. o Wikileaks inclusive, as informações estão sendo passadas mesmo que se queiram se resguardar, né? Como é que você vê hoje a formação das pessoas no passado com uma informação restrita e hoje com uma informação sendo despejada com uma quantidade enorme? Como é que você vê a formação hoje do mesmo profissional? Vou aproveitar essa entrevista para tornar público uma teoria de estudo. Eu estudo há muito tempo o Peter Drucker, é conhecido o Papa da Educação Moderna. E o Peter Drucker foi o primeiro homem a afirmar na humanidade que a humanidade vivia sobre uma nova ótica. Quando ele escreveu o livro Administrando em Tempos de Grandes Mudanças, ele comentou que o homem largou o seu período industrial, a era industrial, e entrou na era da informação. Ou seja, na era da agrícola, antes da primeira revolução industrial, era rico quem tinha terra. Na era industrial, quem tinha capital para montar uma indústria. E na era da informação, quem tinha conhecimento. Eu diria que se o Peter Drucker estivesse vivo hoje, já falo isso já há uns 10 anos já que eu falo isso, nunca ouvi ninguém falar, é uma teoria de estudo científico meu, antropológico meu. Eu falo que o mundo vive uma nova era, na verdade há uns 10 anos, eu diria que foi exatamente com a internet, que é a era do relacionamento. Ou seja, hoje quem tem dinheiro é quem sabe se relacionar. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter terra, fazendas, não adianta ter conhecimento, não adianta você estudar conhecimento, que você não vai ficar rico estudando. Quanto ganha um médico? O médico é uma pessoa de classe média alta, jamais será rico, riquíssimo, um engenheiro, um advogado. Antigamente, se você quisesse ficar rico, fazia engenharia, medicina ou direito, você ficava rico. Hoje não fica mais. Isso não garante riqueza a ninguém. Porque hoje o que dá riqueza é relacionamento. Qual é a empresa mais importante do mundo? Facebook é uma empresa de relacionamento. Vale 100 bilhões de dólares. É o jovem mais rico do planeta. E ele percebeu o quê? Que ele vai fazer uma empresa de relacionamento. Então, com o início do Facebook, iniciou-se no mundo a era do relacionamento. Tem um amigo meu... O relacionamento está tão... Tem um amigo meu, Mário Antônio Bittencourt, posso citar ele, não posso? Lógico, é meu, muito meu amigo. É um grande amigo meu. Eu falo que se ele fosse 10 anos mais novo, ele seria o dono do Facebook. Um dos motivos que não levou ele a montar o Facebook, ele falou no Facebook, antes de criar o Facebook comigo, só que ele não tinha o nome Facebook, mas era exatamente os moldes do Facebook. Só que ele já era um empresário de sucesso e não tinha tempo de se dedicar a esse empreendimento. Ele falou, Gustavo, a empresa do momento é uma empresa de relacionamento na internet. Quem montar isso vai ficar rico, antes do Facebook existir. Então, se ele fosse, de repente, mais jovem,
ele teria montado o Facebook. Mas, Gustavo, pegando o gancho do Facebook, o Facebook tem uma coisa bastante curiosa. As pessoas se comunicam, se falam, se tratam como amigos e muitas vezes quando você encontra a pessoa de repente na rua, você nem conhece. Então, que relacionamento é esse que a gente está falando? Não, o Facebook é uma versão popular desse relacionamento, mas realmente o que manda no mundo é o relacionamento. Os grandes acordos políticos, os grandes acordos econômicos, os grandes acordos artísticos, os grandes acordos científicos são relacionamentos. Quem é que é o líder da pesquisa científica em Harvard? É o professor que sabe se relacionar melhor. Ele efetivamente não publica, não escreve, ele só é um cara bom de relacionamento e monta um grupo para trabalhar para ele. Inclusive, hoje, nas grandes empresas, elas até identificam esse perfil. Claro. Quem não consegue trabalhar em grupo. Quem não consegue trabalhar em grupo, ele automaticamente é excluído. Por mais inteligente e conhecimento que tenha. Conhecimento não garante sucesso hoje, dinheiro não garante sucesso. A Google, por exemplo, tem uma seleção muito... A gente teve a oportunidade de estar no Festival de Empreendedorismo, juntos, né, em São Paulo, e na palestra do pessoal da Google, que me chamou muita atenção, eles disseram isso, que tinham dois candidatos, os dois candidatos com perfis idênticos, capazes, tecnicamente, porém eles, no teste que eles fizeram, eles identificaram essa deficiência de lidar com outras pessoas, de se relacionar. O outro já tinha essa facilidade de se relacionar. Naturalmente, quem teve a vaga foi o que teve. E aí, eu vou até te perguntar, como é que faz, então, a pessoa que tem essa dificuldade de se relacionar? Como é que ela faz para poder exercitar isso? Tem como exercitar isso? Tem como aprender isso. Na verdade, eu procuro ser um professor de quem quer aprender isso. Então, aproveita esse momento para poder nos ensinar, né? Exatamente, é o autoconhecimento. A ferramenta do êxito, na verdade, é o autoconhecimento. Acho que as pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem. Se você for ver as pessoas de êxito, como Abraham Lincoln, por exemplo, né, presidente americano, como é que ele se tornou presidente americano? 18 meses antes, ele sentou, ele buscava a superação. Toda pessoa de êxito, ela não busca dinheiro, não busca fama, ela busca se superar. E o dinheiro, a fama, o poder é uma consequência da superação que ela busca como pessoa. Quem corre atrás do dinheiro jamais vai ter dinheiro. O dinheiro sempre vai correr dele. E quem busca se autoconhecer se enche de prosperidade, de felicidade, de alegria na vida, de saúde. Você sabe que o que você acabou de dizer agora é uma grande verdade. E eu me lembrei de um fato aqui agora, onde eu, numa palestra, eu perguntei para algumas pessoas e isso se pergunta muito, é uma coisa bastante comum, e eu tive a oportunidade de perguntar se alguém ali podia descrever rapidamente, sem pensar muito, rapidamente, as 5 qualidades dela. Quais são as qualidades? Ela podia descrever as 5 qualidades e 5 defeitos. A pessoa teve naturalmente muita dificuldade, ela não conseguiu escrever 2. Né? Porque é realmente essa dificuldade de se conhecer. E automaticamente, não se conhecendo, Gustavo, eu aproveito também para poder falar de um fato. Por isso que as pessoas têm dificuldade de encontrar carreira. Relacionamento não se conhecer. Por isso que a pessoa tem dificuldade de vocação, casamento. Separa. É porque ela não se conhece. Ela tenta fazer com que ela se conheça na outra pessoa. Enfim, é difícil isso. Se conhecer Quem se conhece, acho que já sai na frente, né? Se conhecer é uma coisa para poucos, né? E eu diria que eu não estou entre esses poucos, não, e nem conheço ninguém que se conheça. Nunca conheci ninguém que se conheça 100%. Ouvi falar de Jesus, esse se conhecia plenamente. Né? E Buda, Maomé, esses são homens de alto nível de autoconhecimento. Mas Abraham Lincoln, por exemplo, como é que foi a história dele? 18 meses antes de ser presidente, ele decidiu se aperfeiçoar. Ele numerou seus defeitos, ele numerou 12 defeitos, e montou uma estratégia, um plano de ação para eliminar um defeito a cada 2 meses. E ao começar a eliminar os defeitos, ele começou a ter êxito, e acabou como presidente dos Estados Unidos. Então, quem sabe essa pessoa que está nos ouvindo agora, nos vendo, possa se aperfeiçoar. Possa, de repente, fazer isso. Fazer um inventário dos seus erros. E se ele tiver dificuldade de fazer, é legal ele poder perguntar para outras pessoas, né? Isso é importante também, porque às vezes, de repente, ele não vai conseguir detectar. Isso é uma dificuldade que a pessoa tem também. Eu frequentei um curso de autoconhecimento aqui em Campos. Tive um professor aqui em Campos. Eduardo Pacheco Terra, doutor Eduardo Pacheco, médico.
Ele me deu aulas sobre autoconhecimento, aprendi muita coisa com ele. Então o que a pessoa pode fazer para exercitar isso? Pode procurar meditar, fazer uma reflexão, buscar conhecer os seus defeitos e saber que os fracassos na vida existem para mostrar a nós o nosso defeito. Todo fracasso na vida está ligado a um ou mais defeitos nossos. Se você tem fracasso na vida, saiba que tem defeitos. E saiba que a causa dos seus fracassos são os seus defeitos. Quem culpa os outros será um eterno fracassado. Como você falou na sua perseverança, o perseverante é aquele que cai e levanta. E levantar-se de um fracasso é você examinar o fracasso, descobrir os seus erros e se corrigir. Se você não se corrigir, você vai cometer os mesmos erros. Por isso todas as pessoas casam 10 vezes na vida. Por quê? Comete o mesmo erro 10 vezes. Ele não aprendeu. Casa uma vez, separa. Aí troca de marido ou de mulher, casa de novo, o problema é o mesmo. Só que com outra pessoa. E vai repetindo aquele problema que na verdade é dentro dele. Se ele se corrigisse, ele poderia ficar casado com qualquer uma das 10. E se perguntar para ele qual foi o problema, ele vai sempre culpar o outro. Ele sempre vai culpar o outro. E a mesma coisa do operário, ele sempre se culpa que é explorado. Mas na verdade, quem acha que o patrão está explorando ele, na verdade quem está explorando é o empregado. Eu vou explicar isso facilmente a você e aos leitores. Preste atenção. Um patrão ruim que explora, ele quebra. Se o patrão começar a explorar o empregado, o que vai acontecer? Imagina um patrão que explora os empregados. O que vai acontecer na empresa dele? Os bons vão acontecer o quê? Os bons empregados vão fazer o quê? Vai embora. Vão sair para concorrência. Sim. Vai ficar com ele qual tipo de empregado? Os piores, que não conseguem outro emprego. Então, se você tem um patrão ruim, quem é pior? Quem acha que o patrão é ruim, cuidado. Na verdade, ele é pior que o patrão. Se ele fosse bom, ele seria da empresa. Então, culpar o patrão é o caminho do fracassado. O homem de êxito trabalha para a empresa, para levantar a empresa, e aí se o patrão não for bom, a concorrência vai tirar você da empresa. O bom funcionário se torna até sócio do patrão. Antes da pessoa buscar ser valorizada, ela tem que se valorizar. Ela se valorizando, automaticamente, se o patrão não reconhecer, o próprio mercado irá reconhecer. Claro. Acontece muito isso com o futebol, né? Jogador de futebol. Claro, começa no americano, acaba na seleção brasileira. Não é verdade? É verdade. Ele começa a trabalhar, e é engraçado, é um perfil bastante claro dessa questão. Ele não busca que o técnico valorize ele começa a trabalhar, começa a exercitar. E os empresários de sucesso, todos eles foram empregados de sucesso. Todo empresário de sucesso, quando foi empregado, foi um excelente empregado. E quando sai da empresa, muitos deles chegam a bancar o ex-patrão. Eu conheço muito caso de funcionário excepcional, começou a trabalhar para o patrão acabou quebrando porque era um mau patrão, ele saiu da empresa e passou a manter a família do patrão por gratidão por ter dado o primeiro emprego dele. O bom empreendedor, ele é grato ao patrão mesmo quando o patrão é ruim. Ele normalmente mantém, quando o patrão é ruim, ele mantém o patrão depois. Quando um bom empreendedor começa numa empresa, quando o patrão explora, o patrão quebra e ele mantém o patrão, de gratidão ao patrão pelo primeiro emprego. A gente deve ser grato a quem bota comida na nossa mesa. Esse tema é importante. Outro dia eu escrevi no meu blog falando sobre a ingratidão. A ingratidão. A ingratidão é uma coisa mal muito feia. Terrível. Olha, você que está nos acompanhando e de repente sintonizou agora na TV, no canal 10 da VerTV, muito obrigado aí pela sua audiência. Nos encontrou aqui, de repente você nem sabia que esse programa existia. Muito obrigado aí pela sua audiência. Continue conosco. Todos os dias nós estamos com esse programa no ar, falando sobre um tema tão importante que é o empreendedorismo. E o nome do programa está aqui, ó, A Hora e a Vez do Empreendedor. E também você que está sintonizado na Rádio Difusora 850M, muito obrigado aí a todos vocês pela audiência, pelo carinho também. De repente você foi sintonizando e nos encontrou aqui. Muito obrigado. Hoje eu estou trazendo aqui, meu convidado é Gustavo Terra. Ele que é professor do IFE, é estudante, né? Na verdade ele é um estudioso, mas ele gosta que eu diga estudante. Então, estudante de antropologia, há 20 anos ele estuda esse tema. Engenheiro civil, enfim, a gente está falando aqui de vários temas importantes. Já abordamos vários. E agora eu gostaria de abordar esse tema que ele começou a citar, que é sobre a questão da ingratidão. A ingratidão é um mal terrível. É o mal do século. É o mal do século. Gustavo, a ingratidão você acredita que seja pelo qual motivo, basicamente? Falta de autoconhecimento.
A pessoa que se conhece um pouco, ela sabe que o mal que cai sobre ela é fruto dos seus próprios defeitos. E ela não culpa o outro pelo que está sofrendo. Automaticamente jamais fica ingrata. E ela passa a ser grata pelo bem que ela recebe, porque ela reconhece muitas vezes que não merece nem aquele pouco bem que ela tem. Então, quem não é grato pelo pouco que recebe de Deus e do próximo, jamais se preparará para ter grandes coisas na vida. Eu conheço, inclusive, pessoas que, no início, quando estavam precisando, eram pessoas gentis, pessoas amáveis, e, de repente, a pessoa, quando dá aquela levantada, está com o poder na mão, o poder pode ser de várias maneiras, né? O poder econômico, o poder, enfim, qualquer tipo de poder, ela já nem reconhece, ela muda, a pessoa muda completamente. Torna-se ingrata, Torna-se ingrata. Aqui acontece, cai. É porque não se sustenta também, né? A ingratidão, ela... leva ao fracasso. Leva ao fracasso. A ingratidão leva ao fracasso. O sucesso só se mantém com a gratidão. Com a gratidão. A gratidão é talvez uma das virtudes mais importantes. A humildade é a mãe de todas as virtudes, né? A humildade é o último degrau de sabedoria. Mas a humildade leva o homem a ser grato. A gratidão está logo abaixo da humildade. Sem gratidão, sem sucesso. Se você quer ser feliz na vida, procure ser grato a quem te oferece a oportunidade de ganhar um prato de comida, a quem lava, a quem arruma a sua cama. O marido que não sabe ser grato à esposa que bota a comida na mesa, que cuida dele. A mulher que não sabe ser grato ao marido que bota dinheiro em casa. Você é machista? Não, pode ser o contrário também. O homem cuidar da casa e a mulher trabalhar. Deu exemplo aqui, tradicional, antigo, né? O que acontece muito também, o cara que ele trabalha muito, a esposa está do lado dele, né? Ajuda ele a vencer na vida. Quando ele vence, ele troca a menina, a esposa, por uma garotinha. E o que acontece com ele depois? Ele fracassa. Fracassa. Todo homem que troca a esposa por uma garotinha, não tem jeito, quebra. Né? Isso aconteceu com um dos homens mais ricos do Brasil. Um dos 10 homens mais ricos do Brasil quebrou em menos de um ano quando trocou a esposa por um monte de garotinha. Não vou citar o nome, conta-se o milagre, mas não se conta o santo, né? Mas é uma pessoa muito conhecida, né? Isso aconteceu várias vezes no Brasil já. Tem muitas pessoas conhecidas. Tem gente que perde bilhões, milhões, centenas de milhares por trocar a mulher por uma garotinha mais nova. E vice-versa, né? É verdade. E isso tem um nome, ingratidão. O Flávio Augusto, eu gosto muito de citar o Geração de Valor, você deve conhecer, ele fala muito isso. Isso não agrada, mas é a verdade. Não existe sucesso para quem é infiel ao seu cônjuge. Porque a infidelidade ao cônjuge é uma ingratidão a quem mais contribui para a sua dignidade. Eu, sem minha esposa, não seria ninguém. Eu devo praticamente quase tudo que eu tenho à esposa que eu tenho e à família, né, os amigos. Eu também quero aproveitar aqui, já que você falou, quero falar também, né? Minha esposa querida, que ela me dá força em todos os momentos, me ajuda muito, e ela, de fato, tem sido realmente uma auxiliadora, né, na minha vida. Ela tem me auxiliado em todos os momentos da minha vida, isso é muito importante, né? Para te ajudar, no momento em que você não está bem, ela te ajuda, na hora que ela não está bem, a pessoa ajuda. Então o casamento ele é assim, né? O casamento é feito por duas pessoas que se auxiliam, um ao outro. A base do empreendedorismo é um casamento feliz. Todo empreendedor tem um casamento feliz, porque o homem feliz em casa ele não consegue empreender. Não consegue. Ele fracassa no empreendimento. É verdade. A base do empreendimento é o casamento feliz, é a gratidão à esposa, a esposa grata ao marido. Gustavo, você hoje consegue perceber que existe uma mudança no mercado, da forma como se encara hoje o patrão, a relação de trabalho, empregado, patrão? Hoje existe uma figura que eu acho que parece até na moda. Em alguns casos eu vejo que é verdade, em outros eu penso que não, que é a mudança do nome de empregado para colaborador. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi pessoas que tratam o colaborador como, na verdade, não é como colaborador, como empregado mesmo. Existe uma distância. E o empregado, em contrapartida, não vê o patrão como um colaborador da vida dele também. Ele vê como uma pessoa que está explorando ele. Enfim, existe essa relação, um conflito muito grande de relação. Você acha que está mudando essa figura? Ou o patrão está conseguindo enxergar o empregado como um colaborador realmente? É fácil você, com certa dose de erro, a gente erra algumas vezes, mas se acerta na maioria das vezes em dizer como estará um homem 20 anos depois na sua vida. Você conversando 10 minutos com a pessoa, você faz uma história para essa pessoa.
A pessoa, por exemplo, que olha o outro como explorador, jamais vai prosperar na empresa. Eu dou muita aula para muitos alunos e eu converso muito com meus alunos e falo, infelizmente, de cada 200 alunos meus, eu tenho 20 que são gratos aos patrões. De 10 a 20 são gratos. O número de 5 a 10% que são gratos ao patrão, muito grato. E uns 10% a 15% medianamente grato. Mas 80% das pessoas não gostam do patrão. Como é que vai prosperar assim? E o mundo está cada vez mais pessoas ingratas, porque cada vez o homem se conhece menos, e quem se conhece menos, ele não vê os seus defeitos. Automaticamente, quando alguém faz alguma coisa errada com ele, ele projeta o defeito dele naquela pessoa e acha que aquela pessoa é assim, mas na verdade quem é assim é ele. Quando você acha que o outro é egoísta, quem é egoísta na verdade é você. Você vê no outro o seu defeito projetado. E aí isso vai tornando cada vez mais conflitante. Você vê que o mundo tem cada vez mais separações de casal, porque ingratidão, falta de autoconhecimento. Cada vez mais pessoas na miséria. 50% do mundo hoje são pessoas que vivem com $1 por dia. Vivem na miséria. O Bolsa Família quer universalizar, porque está todo mundo caindo na dependência do governo. Todo mundo praticamente tem que depender. Até o empresário hoje ele depende do BNDES. Ou seja, o homem está perdendo a capacidade de empreender. Tem que sempre depender de explorar um sistema. E o mundo está cada vez mais cheio de pessoas que são exploradas e poucas pessoas manipulando o mundo. Por isso que eu falo que talvez poucas pessoas manipulem a humanidade. Existe um livro muito importante, eu gostaria que vocês lessem, chamado A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que foi escrito por Napoleão Hill, mas foi a pedido e orientado dos homens mais ricos do mundo, a família Rothschild, que escreveu o livro, pediu a Napoleão Hill para escrever, explicando, se não me engano, as 15 leis de sucesso. Né? E esse livro, quem lê, se torna candidato a ser um bilionário. Warren Buffett leu, falou que foi o livro que mudou a vida dele, se tornou o homem que mais ganhou dinheiro no mundo. O São Alto, os homens mais ricos do Brasil, todos então, eles... repete esse de novo. A Lei do Triunfo, né? Eu não li o livro, não. Eu vou procurar esse livro aí, mano. Por isso não cheguei ao bilhão. Está caminhando lá. Quantas páginas você já leu já? Mas eu li a última regra, a 15ª regra de ouro do livro. E a regra de ouro é você ajudar a humanidade, é você contribuir para o mundo melhor. Todo empreendedor tem uma vontade de mudar o mundo, uma vontade de contribuir para um mundo mais feliz, um mundo mais cheio de saúde, de prosperidade, de alegria. E é isso que faz a pessoa atrair dinheiro. Dinheiro é uma coisa que o empreendedor faz assim, ó, de êxito, o dinheiro aparece na mão dele. O dinheiro corre até ele. E, infelizmente, quem vive correndo atrás do dinheiro, cada vez o dinheiro corre mais rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha hoje? A gente vive num mundo muito frio. As pessoas realmente estão pensando muito no dinheiro. Mas existe uma figura, que é a figura do empreendedor, onde ele busca o bem-estar. Naturalmente, é o lucro, sim, mas ele busca o bem-estar. Né? Você acha que as pessoas hoje elas estão felizes? Elas estão felizes ou estão infelizes no momento desse mundo capitalista que a gente está vivendo? O ser humano, pelo que eu compreendo, pelos estudos que eu tenho feito ao longo desses 20 anos, que eu tenho estudado e eu tenho observado, o homem está cada vez mais infeliz. Você vê que o ser humano não consegue hoje, em mais de 50% dos casos, não ser feliz nem com a mulher que ele escolhe para casar ou com o marido que ele escolhe para casar. Ele não consegue ser feliz nem dentro de casa, que dirá no mercado de trabalho. Uma pessoa que não conseguiu ser feliz com seu cônjuge, como vai ser feliz com seu patrão? O mundo está cada vez mais difícil de se viver, porque um filho criado num lar onde os pais não são felizes, eu cansei de ver pessoas me dizerem, olha, eu não acredito em casamento, meus pais eram infelizes. Né? Meus pais não eram felizes no casamento, eu não acredito em casamento. Então, uma pessoa que não acredita em casamento, que não é feliz no casamento, não vai ser feliz no trabalho, não vai ser feliz em lugar nenhum. Leiam também sobre Richard Dawkins, Teoria da Integridade, de Richard Dawkins. Ele fala que o homem tem que ser íntegro para ser feliz e ter êxito na vida. E a integridade pressupõe a fidelidade, pressupõe a gratidão, pressupõe a lealdade, pressupõe a amizade. Uma das provas mais importantes na vida é ser amigo das pessoas, mesmo dos seus inimigos. Nós devemos amar aos nossos inimigos, abençoar a quem nos amaldiçoa. Se quiserem que caminhe 1 milha conosco, caminhamos 2. Se nos pedirem emprestado, demos. E quem realmente pratica isso?
A gente observa no mundo, na política, se alguém não vota numa pessoa, a pessoa fica perseguindo aquela pessoa. Isso não existe, gente. A gente tem que governar para todos e trabalhar para libertar o ser humano. Agora, quem é que nesse mundo trabalha para libertar o próximo? Quem tem um pouco mais de conhecimento que poder libertar o próximo, ele percebe que o conhecimento serve para escravizar o outro, explorar o outro economicamente. O que ele faz? Ele usa o conhecimento para explorar e escravizar mais o outro. É assim que funciona o mundo. O conhecimento está sendo usado ao longo da história da humanidade para escravizar a humanidade e não para libertar. O que se passa no Ministério de Defesa não é tornado público. Quantas coisas acontecem que os homens públicos não dão conhecimento à população da verdade sobre o cosmos, sobre o que existe no universo. A verdadeira história do cosmos e da natureza na face da Terra. A humanidade praticamente nada sabe do que acontece aqui conosco. Os meios de comunicação, você sabe que, na verdade, eles comentam que há um interesse de se comentar. Existe uma economia por trás da informação. O diálogo da novela, ele tem um interesse econômico por trás, um interesse político por trás. A pessoa está vendo novela não está percebendo que ela está manipulada. Estão manipulando a mente dela, o que ela vai pensar sobre economia, sobre política, sobre sociedade. E está sendo manipulada ao ver um filme de Hollywood. Então o conhecimento sempre escravizando as pessoas. Infelizmente, poucas pessoas trabalham verdadeiramente para libertar o próximo. E como eu falei com você, eu tenho uma dívida muito grande com o Dr. Eduardo Pacheco Terra, que tem me ajudado a me libertar um pouco, ter um pouco mais de liberdade na vida. E como é que então faz para que a humanidade, enfim, as pessoas possam ter esse poder de libertação diante dessa comunicação hoje tão direcionada? A libertação começa aqui e agora. Você primeiro reconhecendo as suas deficiências. Se você reconhecer os seus defeitos e procurar se corrigir, você vai começar a se libertar. Ou seja, então a gente pode resumir no início, a gente pode voltar lá atrás, quando nós começamos a falar sobre a questão do autoconhecimento. Com certeza. Então, se a pessoa, naturalmente, ele se conhece, ou pelo menos faz esse exercício, porque se conhecer não é uma tarefa muito fácil. Não é não. Não é? Custa um pouco de dor, né? Um pouco de dor, muita dor. Senão, né? A gente reconhecer os fracassos, que a culpa é da gente, né? Às vezes receber um feedback é tão difícil, né? Poxa, o chefe reclamar com a gente reconhecer que a gente não foi tão bom assim, né? Descobrir é mais fácil culpar o chefe, né? É verdade. Descobrir que aquilo que você fez, que achava que estava tão certo, de repente não era aquilo que era tão certo assim. Perceber que a gente não agrada tão bem a nossa esposa assim, né? É verdade. Né? É melhor culpar de que ela é chata, que ela é reclamadeira, né? Do que a gente reconhecer as nossas fraquezas, né? Então, no momento em que a pessoa começa a receber de uma maneira mais tranquila um feedback, de repente começa a identificar os erros, pedir desculpas, perdoar, olhar com bons olhos, tentar entender. Ser grato, né? Ser grato. Desculpas, hoje desculpa está tão escasso hoje, né? Buscar se corrigir, Buscar se corrigir. Buscar ser reto, né? É verdade, ético, moral, buscar a ética. A moralidade, a ética, a verdade. Acho que são temas importantes que está tão escasso ultimamente. Eu acho que é por isso que eu digo para você que eu vou dizer uma coisa, Gustavo. Se libertar da comunicação de uma maneira direcionada que tenta conduzir as pessoas a pensarem naquilo que se trabalha tanto para fazer com que as pessoas pensem, e aí você citar o exemplo que você mesmo disse, a novela, que nada mais é que uma condução... Boiada, o povo é boi. Uma condução de pensamento, um telejornal, que é uma condução de pensamento, um jornal, uma condução de pensamento, se libertar disso tudo é muito difícil, porque ela vai ter que quebrar todo um paradigma de vida, de existência. Paradigma interno. Dela. Mas tem saída. Tem, claro que tem. É difícil, como você falou, mas há uma oportunidade. E tem uma figura que procura fazer isso de uma maneira diferente, que é o empreendedor. O empreendedor, ele entra à margem disso tudo, né, Gustavo? Porque o empreendedor, normalmente, ele tem um alto nível de conhecimento, de autoconhecimento. Ele conhece suas fraquezas, procura se corrigir. Pelo menos ele ou se isso, associa a pessoas que não têm as fraquezas que ele tem.
Todo bom empreendedor ele tem um excelente nível de autoconhecimento. Vou citar o Warren Buffett, por exemplo, que é o homem que mais fez dinheiro no mundo. Ele fez 90 bilhões de dólares, ele tem 60 bilhões de dólares de patrimônio, doou 30 para acabar com a fome na África, também é o mais generoso do mundo. Ele fala que ele escolhe o número 1, ele tem mais de 50 empresas, ele escolhe o número 1 da empresa dele pelo grau de autoconhecimento que ele tem. Ele conversa com a pessoa e vê se a pessoa reconhece quais foram os erros que levaram aos fracassos na vida. Ou seja, quem senta para conversar com ele só conta a vitória, ele não contrata. Ele não contrata nenhum cara que só conta a vitória, porque ele sabe que isso é mentira, é hipocrisia. Todo ser humano fracassa. Ele contrata aqueles que contam os fracassos e explica a ele o que ele aprendeu com cada fracasso da sua vida, qual foi o defeito que ele eliminou e qual virtude ele cristalizou no seu interior com aquele fracasso. Esse é o homem que ele escolhe para a empresa. Muito mais importante que o conhecimento, o título ou a universidade que essa pessoa se formou. Gustavo, que bom que você veio aqui. Muito bom, estou muito feliz. Obrigado a você. O tempo você. passou tão rápido. Obrigado. A gente nem percebeu. Muito obrigado. Né? Obrigado mais uma vez, tá bom? Nós estamos encerrando agora mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor. Gustavo, eu gostaria que você olhasse para nossa tela e também tem muita gente nos ouvindo, nos vendo, e desse aí um recado, eu acho que é importante, ao longo dessa experiência de vida que você tem. Eu espero que você, ouvinte, que esteja ouvindo ou assistindo o programa, faça uma reflexão hoje à noite, na hora de dormir, deite na sua cama, relaxe o corpo físico, procure entrar no estado de meditação, de oração, converse com Deus e peça a Deus para mostrar a você o que você tem errado na sua vida, o que você tem feito de errado, o que você precisa mudar para que você se torne uma pessoa de êxito, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais próspera, uma pessoa que contribua para fazer mais luz na humanidade. E espero que você também deixe um pouco de lado as reclamações, as murmurações e as críticas a outras pessoas. E tenha uma atitude mais positiva, porque isso vai ser melhor para quem vive com você e principalmente para você mesmo. Reconheça os seus erros, se corrija e o mundo será seu, a exemplo dos grandes homens que passaram na humanidade. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, Gustavo. E a gente dá para encerrar aqui esse programa. E eu quero dizer que o programa hoje foi um programa muito importante, interessante, onde nós tivemos a oportunidade de falar de diversos temas. E o tema principal que permeou durante o programa inteiro, que a gente começou, falamos ao longo do programa e no final nós voltamos ao que é o mais importante, é a pessoa se conhecer. E olha, tem uma dica importante para você se conhecer. Você não vai se conhecer nunca, essa que é a grande verdade. Mas existe alguém que lhe conhece e que pode dizer para você quem é você. Para isso você tem que buscar, o autor da vida. Ele é o autor da vida. Se ele é o autor da vida, ele conhece a vida toda, de capa a capa. Inclusive o prefácio da sua vida, quem fez foi ele, tá? Você pode buscar então a Deus. Busca Jesus. Então ele, de fato, é o autor da vida e ele sim é que vai dizer exatamente quem é você. Pergunte a ele quem é você, que ele vai te dizer exatamente quem é você. Eu, pelo menos, pergunto todos os dias a ele. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela audiência, pela participação. E você pode acessar lá o meu Facebook e interagir aqui com o programa. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.